O presidente Trump ameaçou dar uma porrada do cacete no Irã porque eles estavam se comportando mal e não estavam fazendo o que ele mandava. Vamos ver exatamente o quanto isso vai ser eficaz. Mas há também alguns problemas adicionais. Não só estamos ficando sem mísseis interceptadores de todos os tipos e sem mísseis ofensivos, como, ao que parece, o lado iraniano está começando a revelar mísseis adicionais e com capacidades mais novas. Isso poderia nos causar ainda mais problemas do que os que já enfrentamos. E para tentar esclarecer isso, vamos ao nosso especialista de sempre, nosso professor do MIT, Ted Postol, especialista em segurança nacional, como certamente posso chamá-lo, ex-professor do MIT. Ted, bem-vindo de volta ao programa. É sempre um prazer ter você aqui. Bem, não me chame de grande especialista. Afinal, sou acadêmico e, pelo que digo sobre os acadêmicos, algumas coisas talvez se apliquem a mim. Bem, tudo o que você disse no nosso programa foi em grande parte confirmado ao longo de muitos anos. Então vou manter esse título para você. Certo, tudo bem. Mas quero entrar direto nesse assunto, porque antes mesmo de chegar a alguns dos detalhes que acabei de mencionar no início, o presidente Trump fez ontem uma afirmação meio surpreendente, ou que levantou algumas sobrancelhas, sobre como interceptamos todos os mísseis que vieram do lado iraniano em direção à nossa base na Jordânia. Foi assim que ele colocou. Vamos atingi-los muito duramente, porque agora é a nossa vez de atingi-los. Eles sabem que isso está vindo. Estão nos pedindo para não fazer isso. Mas sabe, eles tentaram atirar em nós ontem à noite. Então dispararam 5 foguetes contra nós, a 8.500 km/h. E os 5 foguetes foram derrubados. Mas ainda assim, eles atacaram. Então agora é a nossa vez. E vamos ver se em algum momento chegamos a um acordo. Mas vamos atingi-los muito duramente. Então, o que você diz? 5 mísseis a 13.000 km/h, nós os derrubamos? Bem, eu não tenho os dados, mas duvido que o presidente também tenha. Na verdade, nem mesmo o contratado tem dados. As evidências indicam que talvez 1 ou 2% dos mísseis Patriot PAC-3, supondo que tenham sido PAC-3 os disparados, sejam realmente capazes de interceptar mísseis balísticos. Então, basicamente, se você supuser, por exemplo, que a chance de atingir uma ogiva seja de 1 em 100, o que está bem próximo do que estamos vendo, como eram 5, a chance de terem atingido todas as 5 é de aproximadamente 1 em 10 bilhões, considerando o que sabemos. Então, se ele está dizendo que ocorreu um evento com probabilidade de 1 em 10 bilhões, bem, eu acho que não sei, podemos aceitar isso pelo valor de face. Mas realmente não parece muito provável. Sim, vamos colocar isso na categoria de questionável, até conseguirmos alguma prova, de um jeito ou de outro. Uma das coisas pelas quais eu realmente queria você no programa hoje, nós vimos isso. Infelizmente, não tenho aquele vídeo em tela cheia aqui à mão, mas houve uma alegação feita por alguns americanos que estavam em campo, e acho que foi na verdade na Jordânia, onde recentemente sofremos algumas baixas, tanto mortos quanto feridos em combate. E eles disseram que um dos grandes problemas era que nosso radar detectava algo vindo em nossa direção e então mostrava onde aquilo deveria cair. Isso permitia que as pessoas se preparassem. Mas, de repente, os mísseis começavam a fazer manobras, uma capacidade que não sabíamos que o Irã tinha. E isso estava causando problemas reais para os americanos sequer conseguirem responder a eles. Você pode nos dizer alguma coisa sobre que tipo de mísseis ele está falando? Imagine Porospor. Com certeza deveríamos estar muito preocupados. Fico surpreso que esses caras só tenham percebido isso agora. Quero dizer, venho falando disso há meses. Eu até não estou preparado para isso nesse momento, mas da próxima vez que eu participar, bastam 20 segundos de vídeo. Tem um vídeo mostrando essas ogivas manobrando.
Então sabemos que as ogivas, na verdade vou falar sobre isso, sabe? Teremos alguns minutos para slides. Eu sei que você quer limitar isso, mas vou mostrar com alguns slides uma das ogivas manobráveis deles. E ela realmente manobra, e é impossível detê-la. E para mim é extraordinário que essas pessoas só estejam falando disso agora. Isso mostra que as últimas pessoas a saber de coisas que são conhecidas publicamente são justamente as pessoas que supostamente têm acesso a todas essas informações confidenciais. E sabe, Ted, quer dizer, basta olhar aqui. Essas são algumas das imagens de satélite. Os Estados Unidos vêm tentando bloquear esse material, mas ainda há algumas empresas de satélite divulgando isso. Isso é evidência dos alvos específicos que o lado iraniano vem atingindo. Todas essas bases americanas que você vê na tela têm alvos marcados com precisão. Então, toda vez que atiram em alguma coisa, eles acertam. Ah, sim. Acho que o que sabemos agora sobre os mísseis iranianos é que, antes de mais nada, eles estão usando o sistema de navegação chinês Beidou. É uma espécie de versão do sistema GPS americano, mas não pode ser bloqueado. Em outras palavras, não há como impedir que eles recebam os sinais de navegação. E eles também podem obter informações precisas sobre sua localização enquanto viajam pelo espaço. Então, no início da trajetória, eles seguem o que se chama de trajetória balística. Ela é determinada essencialmente pelo campo gravitacional da Terra e pelo momento do objeto. E eles podem obter, com precisão de menos de 1 metro, a localização exata deles em 3 dimensões ao longo da trajetória. Assim, a localização deles vai sendo refinada cada vez mais. Agora, quando chegam ao topo da atmosfera, que para os nossos fins é a altitude em que a aerodinâmica passa a ter algum papel, isso fica assim, de 100 quilômetros. Mas digamos que sejam 100 quilômetros. E eles sabem a posição deles com uma precisão de cerca de 1 metro em 3 dimensões. 1 metro em 3 dimensões, ou menos. E há acelerômetros nesses dispositivos que conseguem medir a aceleração causada pela reentrada na atmosfera e também pelo motor foguete que eles acionam no veículo. Então, a precisão, eu estava pesquisando isso na semana passada, porque eles estão disponíveis comercialmente. Eles se chamam MEMS, sensores microeletromecânicos. São coisinhas minúsculas. Quando os drones estão voando, eles têm esses sensores, e eles são onipresentes, estão por toda parte. Então você simplesmente compra. São altamente precisos. E uma estimativa muito conservadora é que as imprecisões introduzidas por esses MEMS durante um processo de reentrada sejam talvez de alguns metros. Uau, alguns metros. Agora existe o que se chama de problema de controle. Você está tentando controlar a orientação da ogiva, e qualquer pequeno desvio em relação ao que você realmente quer alcançar exige uma manobra. Então eu diria que eles provavelmente têm uma precisão de algumas dezenas de metros no alvo, o que é muito bom, especialmente quando se entrega uma ogiva. A ogiva, como vou mostrar, libera no alvo o equivalente a uma carga explosiva de cerca de 4 ou 5 mil libras. É uma carga explosiva enorme. E a maior parte da potência dessa explosão vem da energia cinética do impacto. Em outras palavras, essa coisa atinge o solo tão rápido que simplesmente vaporiza. Ela viaja a uma velocidade muito superior a, por exemplo, das munições Oreshnik. Uau! As munições Oreshnik atingem o solo a talvez 3 km por segundo. Isto aqui atinge o solo a mais de 4 km por segundo. 3 km por segundo dão a você a energia cinética equivalente, a energia explosiva equivalente ao peso da munição em TNT. Em outras palavras, tudo isso não é uma explosão causada por materiais explosivos. É uma explosão de toda essa energia cinética sendo convertida em calor quase instantaneamente. Sabe, o pedaço de material que atinge o solo é comprimido tão rapidamente pela interação com o chão que se superaquece a 5.000, 6.000 graus Kelvin, a temperatura da superfície do Sol.
temperature of the sun surface. And that expands violently outward like an explosion. E isso se expande violentamente para fora, como uma explosão. É uma explosão. Agora, quando atinge a 4 km por segundo, isso é 4 km dividido por 3 km por segundo. Então dá talvez 1,5 ou 1,6. Você eleva isso ao quadrado, e isso dá energia equivalente aproximada em TNT de atingir o solo a pouco mais de 4 km por segundo, o que dá cerca de 2,5 quando você faz a conta com cuidado. Então, o peso da ogiva é de 1.000 quilos, ou seja, cerca de 2.000 libras. Você obtém esse fator, então são 2.000 libras de material não explosivo comprimido e transformado em explosão pelo impacto da energia cinética. Então isso eleva o poder explosivo para 5.000 libras. Além disso, você tem algumas milhares de libras de material explosivo na ogiva. Portanto, quando atinge o solo, isso tem o poder de um explosivo de 5.000 ou 6.000 libras, e causa danos enormes. E eu posso mostrar algumas das evidências disso. Vamos olhar o slide 2. Esse é o próprio míssil, é o Avangard. E se você olhar à direita do míssil, onde dá para ver a própria ogiva, verá um veículo alado, com arrasto muito. Ele entra na atmosfera e sofre um arrasto aerodinâmico mínimo. E se olharmos o slide 4, vamos só passar para isso. Dá para ver que na parte traseira dessa ogiva há um motor foguete. Veja, o motor foguete está na parte dianteira. E esse motor foguete consegue gerar alguns milhares de libras de empuxo por intervalos de 30 a 40 segundos, sem problema algum. Portanto, isso acontece durante todo o período de reentrada. Agora, se formos ao slide 6, podemos ver, na verdade, uma dessas ogivas chegando a Israel. Aquele longo rastro brilhante, a parte da frente, não dá para ver a ogiva, mas aquele longo rastro brilhante é o escape do motor foguete. Então ele está acelerando essa ogiva a velocidades enormes. E quando essa ogiva atinge o solo, ela libera uma força explosiva tremenda. Dá para ver o céu inteiro iluminado. É a luz gerada por essas temperaturas enormemente altas, produzidas pela energia cinética e pela explosão. É como se 4.000 ou 5.000 libras de energia explosiva fossem liberadas instantaneamente. E se olharmos o próximo slide, podemos até ver uma poderosa onda de choque. Dá para ver uma onda de choque intensa. Essa é realmente uma explosão intensa, para gerar uma onda de choque visível pela própria explosão. Então, se vocês quiserem ter uma noção de quanto dano uma dessas explosões pode causar, por que não vamos ao slide 13? Why don't we just go to slide 13? There you go. Now, in the lower right, Pronto. Agora, no canto inferior direito da imagem 13, eu coloquei os contornos da explosão, isto é Washington, D.C. O prédio no meio é a Biblioteca do Congresso. É um prédio grande e enorme de concreto e aço. E à direita há um bairro imediatamente ao lado, sabe? Só prédios comuns. Agora, o mais interno dos 4 círculos mostra o alcance da explosão de 40 libras por polegada quadrada, o limite dela. Todos os prédios dentro desse círculo simplesmente serão derrubados. Os prédios serão derrubados. É essa a intensidade da onda de choque. No anel seguinte, mais externo, os prédios sofrerão danos extremamente graves, ou serão derrubados. No anel mais distante, o anel de 5 libras por polegada quadrada, qualquer prédio com estrutura de madeira ou de tijolo sem reforço também será derrubado. E então o de 2 libras por polegada quadrada no círculo externo derrubaria as paredes internas. Talvez não derrube os prédios no ponto de 2 libras por polegada quadrada, mas as paredes internas de todos os prédios serão destruídas pela onda de choque que se propaga pelo edifício. Então, essa única ogiva essencialmente eliminaria este quarteirão de prédios. Lembram do termo blockbuster da Segunda Guerra Mundial? Isto é um blockbuster. Agora, se passarmos ao próximo slide, só para deixar claro quais seriam os efeitos de várias ogivas,
Tudo o que isto mostra é que eu simplesmente ampliei o primeiro slide, colocando 3 áreas de detonação. Putting three detonation areas down. And the one to the left, which I assume E o da esquerda, que suponho que atravesse o teto da Biblioteca do Congresso, vai basicamente destruir toda a Biblioteca do Congresso. Porque se penetrar no prédio, a onda de choque tenderá a ficar contida, e a onda de explosão será tão intensa em torno daquele ponto de 40 libras por polegada quadrada, que toda a estrutura interna será destruída ali. Outras áreas da estrutura mais distantes sofrerão danos graves. Então vai se parecer com o prédio Murrah, em Oklahoma City. Se a ogiva atravessasse o teto, ficaria parecido com os danos causados ao prédio em Oklahoma City pela bomba de 15 mil libras que foi detonada no ataque terrorista em Oklahoma City. was detonated in the terrorist attack in Oklahoma City. So this building would be gone for all purposes. Então, para todos os efeitos, este prédio desapareceria. O terceiro ponto de detonação, mostrado no canto superior direito, destruiria aquele outro quarteirão. Portanto, haveria 2 quarteirões de moradias construídas de forma convencional destruídos, além de toda a biblioteca do Congresso, por essas 3 ogivas hipotéticas atingindo aqueles pontos de mira. Agora pense em Tel Aviv sendo submetida a isso. Você consegue imaginar os danos em Tel Aviv? Porque isso já vem acontecendo há algum tempo. Nem toda ogiva que atinge Tel Aviv é uma dessas. Aí está. Você é muito rápido, Gary. Mas este é o tipo de dano que seria causado no interior da Biblioteca do Congresso por essa ogiva que eu postulei atingindo a Biblioteca do Congresso. Então são níveis de dano muito severos. E é isso que vem acontecendo em Tel Aviv. E os israelenses têm censurado as informações sobre esses ataques. Mas eu entendo porque Netanyahu disse a Trump em certo momento que está mais preocupado com os mísseis do que com as armas nucleares iranianas. Ele já afirmou isso publicamente em várias ocasiões. Então esse é o tipo de dano que você veria. A onda de choque se propagaria mais para dentro do prédio. É claro que, onde o impacto ocorresse, todos os andares teriam sido destruídos e desabariam. E com este prédio, não há nada que se possa fazer além de demolir. Sabe, acabou. Então esse é o tipo de dano que podemos esperar à medida que a guerra continua em Tel Aviv e Haifa, se os iranianos começarem a atacar Tel Aviv e Haifa com mísseis Al-Fatah. Eles causarão danos muito graves, mas em um nível menor por míssil se não usarem essas ogivas aceleradas por foguete. Mas estamos falando de danos sérios. Radaver pode continuar por muito tempo. Mas tem gostei de quantos desses mísseis acreditamos que o Irã tem? We really don't know, but hundreds of them. Nós realmente não sabemos, mas centenas deles, quase com certeza. Milhares deles, é bem possível. Então centenas dessas coisas causariam danos tremendos. Mas se forem milhares, o que não podemos descartar, estamos falando de níveis reais de destruição em Tel Aviv e Haifa. Você poderia acabar com a viabilidade econômica de Israel, destruindo. Existem apenas algumas grandes cidades onde quase toda a atividade econômica de Israel acontece. Almost all the economic activity in Israel is going on. So, Há algo no Sistema Integrado e Cumulativo de Defesa Aérea de Israel? Você está falando do Domo de Ferro, da Funda de Davi, de todos os diferentes tipos de instalações que eles têm, TAADs, PAC-3 e assim por diante. Há algo que possa derrotar esses mísseis? No, I think Não. Acho que a capacidade de manobra derrota, por exemplo, o TAAD. Se ele tivesse uma alta capacidade de atingir alvos, e eu duvido disso, mas vamos supor que tenha, ele precisaria de 30 ou 40 segundos desde o lançamento para chegar a um ponto de interceptação. Bom, em 30 ou 40 segundos, uma ogiva com capacidade de manobra só precisa se deslocar alguns metros por segundo para ficar bem fora do alcance da capacidade de manobra da ogiva do TAAD e, por fim, ser atingida por ela. Então, se esses caras estão falando de ogivas que podem manobrar em alta altitude, o jogo acabou. O TAAD não tem chance. O Stilling de Davi não tem chance. Por esses interceptadores de maior altitude levam
muitas e muitas dezenas de segundos para chegar aos locais e não tentar atingir o míssil que se aproxima. E você não consegue prever onde esse objeto vai estar se o míssil puder manobrar. Você consegue prever onde ele vai estar se estiver numa trajetória balística. E sabe como prever a posição, porque a trajetória é determinada pela gravidade e pelo momento. Mas isso não acontece no caso de um veículo propulsionado ou de um veículo com asas que pode manobrar. Então o jogo acabou completamente. Não há chance nenhuma de eles fazerem qualquer coisa contra esses sistemas. Portanto, a grande fraude que vem acontecendo há 35 anos com todas essas alegações falsas sobre capacidades, agora foi exposta. Não vai haver capacidade nenhuma de interceptar esses sistemas. Então, deixe-me perguntar. Vamos continuar por essa linha. Houve algumas alegações quando o presidente Trump afirmou que derrubamos todos aqueles 8 mísseis. Houve reportagens adicionais antes de ele fazer essa declaração. Desculpe. Pode continuar. Houve algumas alegações antes disso. Algumas pessoas nos Estados Unidos disseram: "Ei, tivemos apenas alguns minutos de aviso antes de essas coisas atingirem. Mal tivemos tempo de entrar nos abrigos e assim por diante." Isso é muito menos do que tínhamos no passado. E eu queria saber se você pode falar um pouco sobre isso, sobre o suposto dano causado pelos radares que o Irã tem atingido, especialmente nos últimos 2 meses, e se, independentemente de estarmos atingindo algo ou não, isso está reduzindo nosso tempo de aviso antes mesmo de os mísseis atingirem. Bem, o radar THAAD tem sim capacidade de longo alcance. E nossos satélites no espaço conseguem ver o lançamento. Conseguimos ver os primeiros 60 ou 70 segundos do voo propelido, porque conseguimos ver a pluma do foguete, a pluma de exaustão. Quando a pluma de exaustão do foguete desaparece, os satélites não conseguem mais rastreá-lo. Mas em 60 ou 70 segundos, eles podem fazer uma estimativa aproximada sobre se, por exemplo, um determinado míssil está seguindo em direção a Israel. Eles não conseguem dizer nem prever, com base nesses dados iniciais, se o míssil vai cair em Haifa, Tel Aviv, Beersheba ou em algum outro lugar. Portanto, os satélites não têm dados suficientes para prever o ponto de impacto. Mas nesse ponto, o radar THAAD pode assumir o rastreamento. E eu não sei se já há um radar THAAD funcionando. Todos os 5 radares THAAD foram destruídos no início da guerra, nos primeiros 2 dias da guerra, ou no primeiro dia, pelos iranianos. Mas eles retiraram o radar THAAD da Coreia do Sul, e eu não sei se ele já está operando. E o lugar certo para instalá-lo, de modo que possa alertar a população israelense, é em Israel. Além disso, talvez seja o melhor lugar para colocá-lo, porque fica longe o bastante para que haja alguma chance de manter sua localização difícil de descobrir, embora eu ache isso improvável. Mas eu acho que esse radar será destruído mais cedo ou mais tarde, porque eles vão localizá-lo, e quando o localizarem, poderão atacá-lo, como fizeram no primeiro dia da guerra. Então, qual é a vantagem dos radares THAAD? E há outras categorias semelhantes de radares que possamos trazer que nos deem informação suficiente sobre mísseis que chegam em toda a região? Bem, os radares Arrow têm alguma capacidade. Eles provavelmente conseguem detectar objetos a algumas centenas de quilômetros de distância, o que daria, sabe, uns 30, alguns minutos de aviso. Isso ajuda. Qualquer aviso ajuda. Agora, sem os radares, o que os israelenses sabem é que haverá um ataque poucos minutos antes de ele acontecer, porque os satélites no espaço conseguem informar que houve um lançamento contra Israel. Eles não conseguem dizer onde serão os impactos. Então, se você está em Tel Aviv, não sabe que é Tel Aviv. E se está em Haifa, não sabe que é Haifa. Mas sabe, em alguns minutos, algo pode acontecer. Então é disso que os israelenses provavelmente estão reclamando. What the Israelis are probably complaining about. Now, when they had the radars,
Agora, quando eles tinham radares, podiam saber que sim, Haifa estava prestes a ser atingida. E você podia ter 2 ou 3 minutos de alerta pelo radar, porque conseguia ver o suficiente à distância para saber que era hora de se abrigar. Então você sabe que é na sua cidade, em Haifa, por exemplo, e sabe que tem 2 ou 3 minutos para chegar a um abrigo. Não é muito tempo, mas é suficiente. Isso é uma situação muito melhor do que saber que houve um lançamento e que, em algum momento, nos próximos 10 minutos, mais ou menos, há uma ogiva que pode explodir na sua cidade, perto de você. Ou talvez em Haifa, ou talvez em Beersheba, você não sabe. Então, todo mundo tem que se abrigar no país inteiro. Isso causa muito mais transtorno do que quando você sabe que ela vai chegar daqui a 2 ou 3 minutos na sua região. Então, essa é a situação que se tem sem os radares. Não é uma situação ideal para se travar uma guerra. Daqui a pouco vou fazer outra pergunta, mas antes de tudo, havia mais alguma coisa naquela apresentação de slides sobre a qual precisamos falar? Não exatamente, Bob. Visit Step Together, comparação com o PAC 3, mas nós quero dizer, pensar um pouco sobre isso. Certo, tudo bem. Quero perguntar uma coisa, porque isso está nas notícias agora mesmo. Ao que parece, o comandante do Comando Central, Almirante Cooper, está sugerindo que o presidente Trump tente mudar a guerra mais uma vez. Mas desta vez, com outra campanha de 2 semanas, só que com bombas mais pesadas. Uma das coisas que mais me chamou a atenção, e eu realmente gostaria de saber sua opinião sobre isso, é que, segundo a NBC, Cooper defendeu intensificar os ataques para reduzir completamente as capacidades de mísseis do Irã. Ele disse que uma abordagem de grande escala reduziria a necessidade dos Estados Unidos de usar munições defensivas, já que haveria menos fogo vindo do Irã. Mas eu continuo voltando a isso, porque veja, bombardeios mais pesados. Temos alguma coisa capaz de atravessar essas defesas e neutralizá-las que não tivemos nos primeiros 40 dias ou nos 13 dias seguintes? Bem, eu não sei do que ele está falando. Quer dizer, acho que ele também não sabe do que está falando. Porque de que tipo de bombas ele está falando? Quer dizer, isso é ridículo. As bombas que temos não conseguem penetrar até as profundidades necessárias para atingir esses alvos sob montanhas. Temos sim bombas penetrantes que talvez consigam atingir túneis, porque são túneis construídos em áreas abertas do deserto. Mas você não sabe onde os túneis estão. Se você sabe onde fica a entrada de um túnel, não sabe para onde o túnel segue lá dentro. Então quero dizer, eu sei onde fica a entrada do túnel. É aqui. E o túnel, sabe, vai para algum lugar. Ele segue, faz uma curva, depois outra curva, depois mais uma. E há outros túneis que saem dele. Eu não tenho como saber onde esses túneis ficam. Então a única maneira seria se por acaso eu tivesse uma ogiva que pudesse atingir uma profundidade suficiente para atravessar o teto de um túnel. Eu precisaria saber onde esses túneis estão. E não tenho como saber disso. Então, não sei do que o Cooper está falando. Quem é esse cara? Desculpe, tenho que mostrar minha ignorância. Quem é o Cooper? Ele é o comandante dos Comandos Central. Bem, isso explica o porquê. Sim, esse é um grande problema. Então, quer dizer, se for esse o caso, estou fazendo uma pergunta que provavelmente é óbvia, mas que ainda precisa ser feita. Se 40 dias e 40 noites de bombardeios não conseguiram penetrar todas essas montanhas, essas cidades de mísseis espalhadas pelo país, e depois essa campanha de bombardeios de 13 dias também não conseguiu, eu não sei como outra campanha de 14 dias, com bombas mais pesadas, vai ter um resultado diferente da anterior. Então, onde isso vai nos deixar se gastarmos ainda mais da nossa capacidade ofensiva em um objetivo inalcançável? Eu não sei de onde estamos tirando esses generais de 3 e 4 estrelas hoje em dia. Quer dizer, acho que houve uma época,
em que um general de 3 ou 4 estrelas tinha algum conhecimento dos sistemas de armas com que deveria lidar. Mas isso é ridículo. Esse cara não sabe do que está falando. Eu escrevi uma pequena nota para você. Não sei se você teve a chance de olhar, mas no domingo você fez alguns comentários sobre as declarações de Wesley Clark, sobre como vamos criar esse cerco em torno do Irã. Que cerco? Quer dizer, Wesley Clark supervisionou uma das maiores idiotices da Guerra do Kosovo. Ele estava no comando da campanha do Kosovo. Durante essa campanha, eles falaram em destruir mais de 200 tanques sérvios em Kosovo. Quando os sérvios finalmente se retiraram, acho que tinham perdido no máximo 10 ou 15 tanques. Sabe o que esse sujeito Clark sabe? Quer dizer, esse é o tipo de general de 3 e 4 estrelas que temos hoje em dia. Acho que esses caras chegaram ao topo de uma burocracia e nunca foram testados em combate. E sabe, precisamos buscar alguns desses coronéis como você, que foram testados em combate, e promovê-los a generais. Em vez de promover a generais os caras que são mais politicamente astutos, para que possamos lutar uma guerra se precisarmos. É ridículo que esse sujeito, Cooper, faça uma declaração dessas. Ele deveria ter vergonha de si mesmo. Bem, se ele tentar, espero que seja esse o caso. Acho que o Gary está tentando mostrar, e talvez as pessoas não tenham visto, este comentário que Wes Clark fez, que mostramos aqui. Isso merece um pouco de atenção. É tão patético. É difícil acreditar que este seja o tipo de pessoa a quem o país recorre em busca de aconselhamento militar. Porque sabe, acho que é útil, pelo menos por um momento, se você puder explicar o que ele disse durante a campanha sobre Kosovo e depois o que de fato aconteceu. Bem, durante a campanha do Kosovo, os sérvios estavam, sabe, no Kosovo. Me desculpe, só que é um preâmbulo se o que aconteceu e diga aconteceu ou não aconteceu. É isso mesmo? Sim, sim. Quer dizer, eu acompanhei essa guerra. Caso contrário, eu não falaria sobre ela. Eu sempre vou dizer, e já disse muitas vezes no seu programa, eu não sei nada sobre isso. Mas neste caso, por acaso eu sei alguma coisa, porque acompanhei isso. Sim. E durante a campanha, as forças da OTAN afirmavam que estavam destruindo peças de artilharia. Meus colegas e eu acompanhávamos a guerra muito de perto naquela época. Eu ainda não tinha sido expulso do meu programa por causa do meu trabalho sobre defesa antimísseis. E sabe, nós não acreditávamos nisso. Não sabíamos porque não tínhamos como verificar essas afirmações. Mas sabíamos que os sérvios eram muito bons em construir iscas. Que pena, eu tenho uma palestra que dou. Se eu tivesse tido a previsão de saber que íamos falar sobre isso, eu mostraria a vocês algumas das iscas que eles construíam. Sabe, eles pegavam uma vara de madeira, e colocavam uma lata na ponta dela. E faziam uma haste transversal, colocando pneus de bicicleta, não os pneus, mas os raios de bicicleta, dos dois lados. Então no radar você vê o reflexo, os reflexos de radar dos pneus, e vê o reflexo da extremidade do tubo do que seria uma peça de artilharia. É só uma lata que parece uma peça de artilharia. Então você localiza essa peça de artilharia com seu sistema de radar aerotransportado e a ataca. Você a registra como destruída. Mas o que você destruiu foi uma isca. E eles fizeram o mesmo com veículos blindados de transporte de pessoal. Então, pelo que parece, o que era informado, suponho que eles não estivessem mentindo abertamente, era que toda vez que atingiam uma isca, contabilizavam como um veículo blindado, um tanque ou um veículo, sabe, uma peça de artilharia. Então eles tinham algumas centenas. Agora, se você soubesse o que está fazendo, digamos, deixe-me usar você como meu contraponto. Eu chego e digo, atingimos isto, atingimos aquilo, blá blá blá. E você é um oficial experiente.
Você diz, bem, como você sabe que atingiu? Quero dizer, como você sabe? Você realmente tinha visão do alvo? Você realmente viu essa coisa explodir visualmente? Ou isso poderia ser uma isca? Quero dizer, você é um oficial general. Parte de ser um oficial general é entender os sistemas de armas que você utiliza e que o seu adversário utiliza. Você sabe que seu adversário usa iscas. E também sabe que pode estar causando danos reais às forças de verdade. Mas você sabe que os relatos que está recebendo podem ou não ser precisos, porque os sistemas que trazem essas informações e as pessoas que passam essas informações são falíveis. Isso pode ser falsificado. É por isso que colocamos câmeras nas armas dos aviões de caça na Segunda Guerra Mundial. Não porque os pilotos estivessem mentindo, mas porque no calor do combate eles achavam que tinham derrubado alguém e não tinham. Então, tivemos de colocar essas câmeras para ter mais precisão. Agora você tem uma câmera na arma do seu avião e eles informam que destruíram um tanque. A primeira coisa que você vai querer saber é o que as câmeras estão nos mostrando. Porque, se eles foram guiados até o local por, sistemas de orientação por radar e dispararam através da vegetação, e talvez tenha havido uma explosão falsa, porque você pode colocar ali um artefato explosivo para explodir, isso não significa que você destruiu um tanque, um veículo blindado ou outra coisa identificada pelo... provavelmente você pode muito bem ter destruído um monte de tela de galinheiro colocada no formato de um veículo explodindo, de um veículo blindado. Isso, é o que mostra que essa é uma informação real, que você matou alguma coisa. Mas se você está olhando através da vegetação, não tem informação nenhuma. E então, qualquer oficial militar competente que esteja comandando suas forças, e presumo que Wesley Clark, que deveria ser competente, deveria ter... Bem, quero dizer, ele era um general de 4 estrelas, comandante das forças da OTAN. Pelo menos no papel deveria ter sido. Mas outro dia. Bem, receio que vamos ter que encerrar por aqui. Nosso tempo está acabando agora, então eu não vou poder... Tive o privilégio de trabalhar com vários oficiais generais, alguns deles impressionantemente competentes. Quando eu estava no Pentágono, conheci alguns deles. Na verdade, a maioria dos que eram muito competentes e que eu conheci como generais de 1 ou 2 estrelas, mais tarde se tornou general de 3 ou 4 estrelas. Eu os conhecia e eram muito competentes. Entre os generais de 4 estrelas que conheci nos níveis mais altos, alguns pareciam competentes. Com outros, você só balançava a cabeça, Então estou falando apenas como assessor técnico. Não sou oficial militar. Tenho grande respeito pelas habilidades e pelo conhecimento dos oficiais militares, mas tenho algum conhecimento técnico e sei como isso se relaciona com as operações militares. Não estou sugerindo que eu poderia ser um oficial militar. Eu não poderia. Nem precisa. É para isso que temos outras pessoas. Mas contamos com especialistas como você, para o que você oferece aqui. Esses caras não sabem do que estão falando, se estão dizendo essas coisas. Estão revelando uma era funda. E isso é preocupante. Bem, porque é isso que o presidente está ouvindo. Mas vamos ter que ver se isso vai dar certo. É disso que nossas tropas também dependem. De fato, dependem. Olha, agradecemos muito por você ter vindo hoje e nos passado essas informações. Desculpe por two minutes, stay. Sem problema algum. Só estamos felizes por termos conseguido trazer você para o programa. Mas daqui a poucos minutos, vamos receber Matt Bracken no programa, pela primeira vez em muito tempo. Ele vai falar sobre a expansão da guerra no Oriente Médio, não apenas envolvendo o Egito, mas também outras áreas. Daqui a pouco vamos conversar sobre isso com Matt Bracken. Nos vemos então no Daniel Davis Deep Dive. And we'll see you then on the Daniel Davis Deep Dive.